Olá, Nomoa, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a Era Vargas, primeira aula. Vamos lá? A Era Vargas é dividida em três fases. A primeira, o governo provisório, em seguida, o governo constitucional e, por fim, o Estado Novo. Getúlio Vargas chega ao poder com a vitória na Revolução de 1930 e, assim que assume, toma as suas primeiras medidas de como iria ser ali o país, né, os rumos políticos do país dali em diante. Tomou como uma das primeiras atitudes o fechamento do Congresso e do Senado. Em seguida, suspendeu a Constituição de 1891 e destituiu dos antigos presidentes de províncias, né, que eram os governadores, e colocou no lugar, né, e nomeou interventores, ok? Getúlio Vargas, ele governava, né, de uma forma centralizada e autoritária por meio de decretos. Ele estava decidindo ali por uma lei, né? Ele acabava ali decretando essa lei e ela passava a entrar então em vigor. Não tinha ali aquela burocracia de passar pelo parlamento, né, passar pelo Congresso, né, ser votada ou não, né? Então ele governava assim de uma forma centralizada e autoritária, uma característica aí do início do governo provisório. Mas esse governo, né, nesse governo foram criados o Conselho Nacional do Café, né, ele continuou ali com essa política de proteção ao café, que era uma demanda importantíssima aí desde o início da República, e assim ele comprava, né, estocava, queimava os excedentes, né, então foram queimados aí cerca de milhões de sacas de café. Getúlio Vargas criou também o Ministério da Educação e Saúde, também criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e também do Comércio. Getúlio Vargas começou então a atender as demandas que a sociedade do século XX, no início do século XX no Brasil, estava ali reivindicando. Então comecem a observar nessas características aí o Ministério do Trabalho, Indústria e o Comércio. Então o mundo estava mudando, né? Então Getúlio Vargas estava atento a essas mudanças e começou a enquadrar suas políticas dentro dessas exigências. Ele também prometeu eleições presidenciais para breve, mas sempre ia adiando, né? Isso ia provocando também um descontentamento aí por parte até dos seus apoiadores, né? Aqueles que apoiaram ele, sua chegada ao poder através da Revolução ou golpe de 1930. Getúlio Vargas voltou-se para a igreja, né? Voltou a ter o apoio da igreja, são os pilares de sustentação de qualquer governo, né? Então você tem a questão da igreja, né? Da religião, a questão dos militares e da elite. Getúlio Vargas sabia muito bem articular todos esses setores aí para si, ok? Getúlio Vargas, então, ao voltar-se para a Igreja Católica, né, instituiu o ensino religioso, tá, dentro da questão do ensino público, né, que Getúlio Vargas instituiu também, né? Então, vamos dizer assim, a recompensa ali por essa aproximação com a igreja foi a instituição de ensino religioso dentro das escolas, ok? Em 32 foi criada aí, né, uma demanda importantíssima, que foi o Código Eleitoral de 1932, criação da Justiça Eleitoral, voto secreto e voto feminino. Vejam, essas características, né, essas criações de Getúlio Vargas, o voto feminino, que era já uma luta das mulheres por todo o mundo, né, e Getúlio Vargas concede, então, a partir de um decreto, ele cria a justiça eleitoral, o voto secreto, isso põe fim aí, né, todos os mecanismos que eram utilizados durante a Primeira República de intervenção, de manipulação, né, que era uma ferramenta aí para as oligarquias se manterem aí no poder. Então, o voto secreto era um avanço enorme hein, na questão até de lisura, né, dentro do processo eleitoral, ok? Getúlio Vargas, ele também atendeu os anseios dos tenentes,
ele inseriu os tenentes nos principais cargos de administração pela participação na Revolução de 30. Os tenentes passaram a controlar os estados com nomes de interventores, né, e após a deposição dos antigos presidentes, né, que eram os governadores, como eu falei há pouco. Então, vejam, movimento tenentista, luta dos trabalhadores, luta das mulheres. Getúlio Vargas pegou tudo isso e por meio de um decreto ele deu ao povo brasileiro, entre aspas, né, mas para mostrar que ele estava atento às mudanças, às demandas e às exigências do Brasil no século XX. Então ele trouxe para si os tenentes, trouxe para si a classe trabalhadora, trouxe para si a igreja, trouxe para si a questão das mulheres, né, através do voto feminino também, e também continuou dando aquela força, né, aquela proteção ao café, comprando, estocando e queimando os excedentes aí para continuar com a política de valorização do preço do café, ok? Então vamos dar sequência aqui, falar sobre a Revolução de 1932. Diante de toda essa política de Getúlio Vargas, autoritária, centralizadora, começou-se então a ocorrer aí uma revolução, uma revolta, né, em São Paulo. Tá? Primeiro que, com as características centralizadoras e autoritárias de Getúlio Vargas, desagradava bastante a elite paulista. Não foram convocadas eleições, né? Ele fechou o Congresso, ele governava por decretos, né? Ele nomeava interventor. Então, essa questão de interventor foi um fator chave para São Paulo também, porque ele nomeou João Alberto, um interventor que não era de São Paulo, tá? E isso desagradou bastante a elite paulista. A partir de então, eles começaram a exigir, né, a queda de Getúlio Vargas, uma nova Constituição, eleições presidenciais. Aí juntaram-se dois partidos que eles eram até, vamos dizer, rivais, né, dentro da política de São Paulo, né, que era o PRP, mais o PD, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrata. Só que nesse contexto eles se uniram, né, e formaram uma frente única aí para tentar derrubar Getúlio Vargas em prol aí da Revolução. O Partido Republicano Paulista, eles estavam descontentes com Getúlio eles foram derrotados, né, desde a Revolução de 1930, né, ou o golpe de 1930, que impediu aí que Júlio Prestes assumisse a presidência e foi colocado Getúlio Vargas no lugar. Então já tinha essa questão. O Partido Democrata já estava descontente com a forma autoritária, centralizadora que Getúlio Vargas estava governando. Então, por motivos comuns, ideais comuns, eles acabaram formando uma frente única. Também contou aí com o apoio das oligarquias derrotadas na Revolução de 30, conseguiram um apoio popular, né? Começaram a disseminar a questão de que São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? Que eles estavam contra São Paulo trabalha, enquanto o Brasil descansa. Tinham essas questões, né, de mostrar que São Paulo é um estado que queria ali a manutenção aí dessa nova república, vamos dizer, né, que tendo voto, uma constituição. Então essa crença, essa disseminação aí, esses ideais era até para aproximar a população com o objetivo de mudar, tirando Getúlio Vargas, né, inserindo aí as suas exigências, ok? A partir de então, teve início ali algumas manifestações, né? Uma manifestação que ganhou destaque foi o chamado MMDC, que foram a morte de 4 estudantes, né, que foram protestar ali contra o governo, acabaram sendo mortos ali, né, sendo reprimidos e mortos, tá? A partir de então, a sigla, né, desse nome desses estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, se tornou um símbolo aí, tá? Contra Getúlio Vargas, né, e uma bandeira aí para a Revolução de 1932, o famoso MMDC. Em seguida, tivemos a Revolução de Fato, né, que ocorreu dia 9 de julho de 1932,
São Paulo decide romper de vez com Vargas, né, dá início a uma luta armada. Eles esperavam até que teriam um apoio de outros estados, o que não aconteceu, né, teve pouca adesão, né, então não surtiu efeito. E por falta de armas e munições, eles acabaram sendo vencidos aí pelas forças federais que apoiavam Getúlio Vargas e se renderam no dia 28 de setembro de 1932. Porém, embora tenham perdido ali a batalha, né, os seus ideais, alguns ou a maioria, né, das suas reivindicações foram atendidas. Getúlio Vargas resolveu adotar uma atitude conciliatória, né, com os paulistas. Ele decidiu então pela formação de uma Assembleia Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição para o país. Assim, a Revolução Constitucionalista, né, podemos dizer, né, que mesmo derrotada, ela saiu vitoriosa no quesito de exigências, no que ela buscava, mesmo sendo derrotada, ela acabou conseguindo, ok? Tivemos então a Constituição, que foi promulgada ali no dia 16 de julho de 34, que tinha uma característica liberal com traços fascistas. Ela permitia a representação sindical na Câmara dos Deputados e regulamentava a existência de sindicatos como órgãos representativos da classe. O que Getúlio Vargas fazia era controlar a classe operária. Ele dava um jeito de fazer como o fascismo, por exemplo, de Mussolini na Itália, né, de conter o movimento operário. Então ele dava direitos trabalhistas, ele falava com o trabalhador, né, então ele arrumava um jeito ali de não perder o controle dessa classe também. Então Getúlio Vargas conseguia aglutinar aí, né, apoiadores de todas as classes ou as classes fundamentais do país, vamos dizer assim. Neste contexto, nós tivemos a Constituição de 1934, que teve suas características como a manutenção do federalismo, do presidencialismo, né, dos três poderes, a adoção do voto secreto, das eleições diretas para os poderes executivo, legislativo, nos âmbitos federal, estadual e municipal, a criação da justiça do trabalho e também da justiça eleitoral, a extensão do voto às mulheres e maiores de 18 anos alfabetizados, confirmação da legislação trabalhista, salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa, formação da Câmara dos Deputados com representação política, deputados eleitos pelo povo, criação do mandato de segurança para defender o cidadão contra abusos do Estado, obrigatoriedade do ensino primário gratuito. E com tudo isso, Getúlio Vargas ainda foi eleito de forma indireta aí, para um mandato de 4 anos, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aí sobre a Era Vargas. Um abraço, até a próxima.